por que os salários ainda atrasam no Brasil, depois de todos os temas que nós tratamos já, e é bom que você veja cada um deles para entender, a gente está tratando tudo numa sequência. Nós vamos falar agora a atuação e participação dos atletas. Mas para isso nós vamos fazer 2 vídeos. Esse é o primeiro, falando daquela possível omissão que os atletas têm. E de fato tem, né? O atleta, ele participa muito pouco, ele é pouco ativo nisso tudo. Mas isso tem razão. A gente pegar e vamos fazer algumas comparações, né? Quando os metalúrgicos, eles fazem as greves, que é teoricamente, em termos de imagem pública, a categoria que mais se envolve, o metalúrgico, a faixa de salário, né, entre o mínimo e o máximo, ela atinge, os interesses atinge tanto o mínimo quanto o máximo. E outra coisa que é importante, a maturidade de cada categoria, né? Você imaginar que o metalúrgico está aí de 35 para cima, a participação começa numa outra visão de mundo, que diferentemente do atleta. O atleta com 23, 24 anos está aí começando a atingir o seu auge. 25, 26, 27, não mais do que isso, né? E quando ele está nesse auge, ele começa a ter salários, né, numa faixa aí, aquela pequena faixa, numa condição muito boa, ele ainda está imaturo. Além de ele estar imaturo, como ser humano, ele tem aquela coisa da perda, como todas as outras categorias, hein? É aquilo que, vocês já viram, um médico que ganha muito bem brigar por um médico que ganha mal? Vocês já viram? Aliás, isso é interessante, porque participando de um programa, um jornalista fez esse questionamento para mim. Martorelli, essa tua classe desunida, né, que não faz nada pelo outro. E eu disse, é engraçado você falar isso, porque nunca vi você fazendo alguma coisa. E esse jornalista é um cara que ganha muito aí. Tem vários programas, trabalha muito com merchandising. Eu nunca vi você fazendo nada por ninguém, nem esses renomados apresentadores de telejornais, nem esses renomados apresentadores de programas esportivos, ou outros tantos, não só na área esportiva. Eu nunca vi ninguém fazer isso, porque existem interesses diversos e não tem uma noção de politização. O brasileiro, nós infelizmente não temos essa noção de politização. Então é muito fácil você falar dos outros e jogar nas costas de uma categoria que ela é tão heterogênea, né? De atletas que a grande maioria morre de medo de uma participação mais efetiva, porque perdem as oportunidades de trabalho. Não tem como, né? São retalhados, sim. Agora, são poucos os que têm peito, né? Se você pegar historicamente no Brasil, foram poucos os que trabalharam pela categoria de forma direta. Porque você percebe, que é o assunto do próximo vídeo, que o atleta ele só vem se manifestar depois que ele botou dinheiro no bolso. Não só o atleta, os treinadores, mesmo os jornalistas, aí voltando para os jornalistas, a mesma coisa. Botou dinheiro no bolso, está bem, está com a poupança em dia, ele vem falar. Quer um exemplo dessa forma? Nós tivemos um problema com o Amelli, o zagueiro do São Paulo, não sei se você se lembra. E o Amelli foi impedido de entrar no centro de treinamento de São Paulo, né? Nesse dia, quando aconteceu esse ato, nós tínhamos seis jornalistas que acompanharam tal atitude de São Paulo, né? Nós entramos em contato com os 6 para que eles pudessem testemunhar a favor do jogador. Quantos vieram testemunhar? Nenhum. Todos morrendo de medo de retaliação e de perder o emprego. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso, né? O atleta, ele quer participar sim, ele devia participar sim, evidentemente, mas
ainda tem uma outra questão, como as boas vagas de emprego, elas são escassas, o atleta ele fica com medo de perder essas vagas, né? Então, você faria como? Qual é a tua participação? Qual é o teu envolvimento político na sua comunidade, na sua sociedade? Então, falar do atleta é muito fácil, embora a gente ache também, e tem trabalhado para uma expansão de visão, para que ele possa entender um pouco mais a sua própria carreira e ter uma participação, não precisa ser uma participação de conflito, mas uma participação de posicionamento. A gente tem trabalhado bastante isso, a gente sabe da dificuldade, mas se você parar e olhar para você mesmo, você vai ver a dificuldade que o atleta tem nisso. Então esse é o primeiro vídeo, por que que as coisas continuam, por que que os salários continuam atrasando no Brasil, e daqui a pouco a gente vai falar da outra camada dos atletas. Até já.